E vamos agora dar início a mais um encontro, a BDH Digital, hoje conduzido pela Regional Bahia, e teremos a honra de ouvir o professor Antônio Pedro falar para a gente nessa parceria que estávamos comentando há 5 anos, a BDH, junto com o GEAOSP, conseguiu casar os eventos, né? Um evento da BDH na abertura do seminário e no dia seguinte o seminário do grupo de estudos aqui da UFBA, que o professor Antônio Preto vai falar um pouco mais quando ele começar a fala dele. Agora eu vou falar um pouco aqui da BDH, vão ser mais ou menos 60 minutos de explanação do professor, e na sequência a gente abre para as perguntas. Podem ir colocando no chat aí, e a gente no final faz um compiladozinho para passar para o professor. Então, a BDH é uma associação sem fins lucrativos, ela atua em diversas regiões do país e também internacionalmente, tem o objetivo de contribuir para a contínua qualificação dos ambientes de saúde, da mesma forma, promover a divulgação do conhecimento técnico-científico sobre os diversos aspectos relacionados às edificações, onde sejam realizados serviços de assistência à saúde. Esse é o objetivo da nossa associação. Ela tem caráter multidisciplinar, tanto temos profissionais, engenheiros, arquitetos, essa, inclusive, é uma das grandes vontades de todos nós, é que cada dia a gente consiga estar abrangendo nos nossos associados profissionais de outras áreas, para que possamos construir um olhar multi, como devem ser os projetos e as ações na área de saúde. Nossa atual presidente, Elizabeth Hirth, que está aqui com a gente hoje, na gestão 2022, esses são os vice-presidentes que compõem a atual gestão. A vice-presidente de Relações Institucionais é a Adriana Sarnelli, com a sua equipe, que está aqui no slide. A vice-presidente de Marketing é Fernanda Ventura, também com a equipe dela. Vice-presidente técnico-científico, Márcio Oliveira, também com a sua equipe. A diretora executiva, vice-presidente executiva, Doris Vilas Boas, que também faz parte da nossa regional aqui da Bahia, com relações institucionais. O vice-presidente administrativo financeiro, Cléo Barros. E nós atuamos atualmente nós estamos em 17 regionais, capitais do Brasil. E eu queria, as meninas aqui da Bahia, dar um oi, abre aí o microfone para aparecer e conhecerem vocês. Pati, a nossa Patrícia Faria, nossa coordenadora administrativa. Dá um oizinho, Pati. Olá, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Laís Matos, nossa coordenadora de marketing. Boa noite, pessoal. Mariana Cartibani, nossa coordenadora executiva, mas ela não está aqui ainda com a gente. Doris Vilas Boas, nossa coordenadora de Relações Institucionais. Boa noite a todos, bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Coordenadora de Finanças, Leila Uzeda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E o professor Antônio Pedro, que é nosso coordenador técnico-científico. O Conselho Consultivo da BDH, ele é constituído por ex-presidentes, ex-diretores, que dão esse apoio, né, intelectual à nossa associação, nunca descolam, né, sempre estamos crescendo e avançando nas discussões em saúde. Hoje temos 716 associados individuais, pessoa física, 40 associados, pessoa jurídica, tá? Convido a todos a se associarem, é um custo bem módico, para todo o conteúdo e todo o acesso à gratuidade nas palestras, desconto em cursos, então tem várias ações para os associados que vale a pena se associar. A BDH, ela faz parte também, colabora para a produção de conhecimento na área de saúde, né? Participa de comissões tanto nacionais quanto internacionais na produção de manuais, revistas, né? Colabora, faz parte do comitê executivo da IFHE, que é uma instituição internacional.
Algumas ações também para o desenvolvimento do conhecimento, a gente lança, né, periodicamente a revista Hospitalar, que é uma revista atemporal, são artigos científicos que a gente pode ter eles sempre. Eu tenho desde o primeiro volume da Ambiente Hospitalar e sempre estou consultando, são artigos que a gente pode ter sempre, né, na cabeceira para estar consultando. A próxima edição deve estar sendo lançada aí entre setembro e outubro ainda desse ano, vai sair mais uma edição da nossa revista. Alguns livros levam a chancela da BDH, e nós apoiamos, né, a publicação desses eventos, lançamento. Os últimos lançamentos foram da coleção Pensando a Saúde, do João Carlos Brois. Depois desse, teve o de Eliette. Me lembre aí o título da Eliette. E o de Thalita Lelice, que é o Cuidado ao Recém-Nascido Hospitalizado. Essas foram as últimas publicações. A BDH também realiza periodicamente os congressos presenciais e digitais também, né? O último presencial que aconteceu foi em Curitiba, em 2018. O IFHE foi em 2017, presencial lá no Rio, né? Antes da pandemia. E com a pandemia, a gente tem realizado os eventos nesse formato digital, que foi um sucesso no final do ano passado, com o seminário ABDH Digital 2020. Marcou o final da gestão do ex-presidente Emerson. E esse ano aconteceria o congresso, porém, com o avanço da pandemia, a ABDH postergou ele para outubro do próximo ano, que é quando as coisas estarão mais calmas, mais tranquilas, e a gente poderá se encontrar, com fé em Deus, pessoalmente, lá no ano que vem. Então, convido a vocês todos para juntar-se a nós, nos seguir nas redes sociais. A gente sempre está divulgando os eventos, as novidades, sempre está atualizando as ações em saúde lá nas nossas redes sociais. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Antônio Pedro, para ele explicar um pouco sobre o seminário que vai acontecer amanhã, falar um pouco sobre o grupo de estudos do GEAOSP, que é o grupo de estudos aqui da UFBA, que vai acontecer amanhã durante o dia, e na sequência ele já começa a fazer a palestra de hoje. Para nós aqui, professor Antônio Pedro, é uma honra, como eu disse, ter você aqui, nosso orientador, nosso mestre, de todas nós aqui da ABDH e de todo o Brasil, uma referência na saúde, né? Tanto pessoal quanto profissional. Nosso já muito obrigado pelo convite e por estar aqui com a gente hoje. Lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem, Amélia? Bem, então, queria dar boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a nossa família da BDH, né? Sempre é bom. Eu me sinto em casa aqui com vocês, porque nós temos muitas edições de trabalhos, de cursos, enfim, de diversas atividades. E, infelizmente, nesses anos, nós estamos um pouco distantes, mas nos vendo aqui através dos computadores, né? Da maneira que é possível. Bem, eu gostaria, então, antes de começar a falar sobre o tema que eu escolhi para hoje, a abertura do nosso seminário, né, anual, do nosso grupo de estudos, falar um pouco do grupo. Então, eu vou carregar aqui minha apresentação do grupo aqui. Um momento só, deixa eu ver se eu acerto aqui, carregar essa questão aqui da internet, nem sempre eu domino muito bem. Digam, por favor, se estão Já vendo está aí. em tela. Já está ótimo. Apareceu. Ótimo. Bem, vamos fazer, então, o nosso seminário de pesquisa do nosso grupo de estudos. O nosso grupo de estudos, ele o nome, né, dele é o Grupo de Estudos de Arquitetura e Engenharia Hospitalar, e a sigla GEAOSP, né? É um grupo registrado pelo CNPq e teve o seu registro oficial em 2005, né? Então, já tem algum tempo aí de trabalho, né? Sendo que, extraoficialmente, desde o ano 2000, que ele tem atuado, inicialmente junto aos cursos de especialização que nós coordenamos na Universidade Federal da Bahia,
e depois junto com a BDH em diversas atividades, e orientando estudantes e participando de diversas pesquisas. O foco do grupo é arquitetura e saúde, então tudo que tem a ver com arquitetura e saúde nos interessa, né, como pesquisadores. Aqui os participantes, eu vou falar de cada um deles quando mostrar aqui a programação. Todos eles vão apresentar amanhã os trabalhos de pesquisa que estão efetuando. E o importante, muita gente me pergunta como participar do grupo desse grupo de pesquisa. A maneira é muito simples, né? Nós temos um site, uma página que eu vou colocar depois no endereço, e vocês podem ver lá os projetos de pesquisa desses profissionais. E a única condição necessária para participar do grupo é ter um projeto de pesquisa aprovado pelos coordenadores do grupo, né? Eu sou o coordenador principal, mas tem os coordenadores de área também, né? Nós temos 4 áreas, que são exatamente as áreas que nós vamos, amanhã, trabalhar e mostrar as pesquisas que estão sendo levadas adiante. Então, amanhã, no dia 29, às 8 horas da manhã, começará a nossa apresentação, coisa de 20, 15 minutos cada apresentação, rápida dos projetos de pesquisa, e terá uma abertura para debates, perguntas também, né? Então, estão todos convidados a participar, né? A intenção do seminário é divulgar os trabalhos de pesquisa, não só com a comunidade acadêmica, mas com todos os interessados, né? Então, trocar também informações sobre os temas. Quem tiver interessado no tema pode entrar em contato com os pesquisadores também. Então, é uma necessária comunicação dos trabalhos que estão sendo efetuados, né? E os que estão terminados também, a gente sempre apresenta aqui. Alguns dos pesquisadores já defenderam tese, mestrado. Não, sempre é bom ressaltar que não é obrigatório ser estudante de mestrado, doutorado a participar do grupo. Vocês vão ver aqui que a maioria é estudante, ou já foi estudante, mas não é necessário. Basta ter um projeto de pesquisa aprovado. Os modelos dos projetos nós temos no nossa página. Então, quem tiver mais interesse pode depois entrar em contato conosco. Nós dividimos o seminário amanhã em 4 mesas de debates distribuídas, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde, aproximadamente 2 horas de duração cada mesa, né? Como eu falei, cada mesa tem um dos temas do grupo, né? O grupo tem subtemas, né? Nós pesquisamos a área de arquitetura e saúde, mas temos na mesa 1 acessibilidade, que é um dos temas que nós temos pesquisadores, história da arquitetura hospitalar, é outro subtema, né? Outra área de pesquisa, meio ambiente urbano, inclusive a palestra de hoje vai versar sobre essa área de meio ambiente urbano, e o projeto arquitetônico hospitalar, né? Então, essas são as 4 áreas. Quem tiver alguma pesquisa ou interesse numa dessas 4 áreas, pode se juntar a nós aqui no nosso grupo, né? A programação, vocês devem ter recebido, e eu vou aqui mostrar rapidamente. Nós vamos ter de 8 às 8h20, 8 horas da manhã começa, pontualmente, né? Nossa característica é pontualidade, não, Amélia? Nós sempre tentamos começar, né? Pelo menos tentamos começar sempre no horário, e começará com a apresentação de 2 bolsistas de iniciação científica, né? Estudantes de arquitetura, Alice Nunes e Guilherme Soares, que vão apresentar o que eles têm feito esse ano, que é o projeto deles é a arquitetura hospitalar em Salvador, levantamentos bibliográficos e cadastrais. Eles têm nos ajudado aqui exatamente nesse levantamento. O Leandro, que está aqui presente, né, ele vai mostrar a pesquisa dele de mestrado, acessibilidade em equipamentos públicos de Salvador, o caso do Hospital do Subúrbio, né, é mestrando aqui da Universidade Federal da Bahia. A Larissa Scarano, é doutoranda, vai apresentar a pesquisa dela, acessibilidade semiótica e a sinalização em sítios históricos urbanos. A Rosana dos Reis, que já é doutora, já defendeu esse ano a tese dela sobre rotas acessíveis
em sítios culturais de interesse turístico no Brasil e na Itália, normas, diretrizes e projetos. Terá como moderadora a Laís Souza, né, que também está presente aqui, ela vai moderar essa mesa. Então, quem estiver interessado nessa área, às 8 horas da manhã até às 9h50. Às 10 horas e 20 minutos, começamos a segunda mesa, que é a História da Arquitetura Hospitalar. Temos a arquiteta Luciane Batista, doutoranda na Universidade Federal, que vai mostrar a sua pesquisa Arquitetura Hospitalar em Salvador no século XX. A doutoranda também, Mariana Sodré, vai apresentar a arquitetura do isolamento em Salvador. Laís vai apresentar a arquitetura moderna antituberculose em Salvador, atualização funcional e preservação dos valores culturais. Patrícia Farias, doutoranda, também professora da universidade, arquitetura de apoio ao combate da tuberculose em Salvador na primeira metade do século XX. A moderadora será Larissa Scarano. À tarde, a partir das 13h40, nós vamos ter a mesa de meio ambiente urbano, onde terá a primeira apresentação a arquiteta Júlia Matos, mestre já do nosso grupo aqui, formada na Universidade Federal da Bahia, que vai apresentar um trabalho que ela apresentou no Congresso da UIA, né? Que é a parto e Covid-19 em 2 maternidades do Rio de Janeiro, considerações sobre o espaço físico. O mestre já Manuel Messias, defendeu esse ano também o mestrado dele, vai apresentar a sua dissertação ADN em Salvador, uma questão ambiental urbana. O pesquisador e professor da Universidade, José Nobre Neto, doutorando, vai apresentar arquitetura emergencial e infraestrutura de saúde no combate à Covid-19. A Mariana Cartibani, que é pesquisadora, especialista, vai apresentar a evolução da arquitetura de hospitais de ensino, né? Em hospitais de ensino. A Doris Vilas Boas vai apresentar a sustentabilidade em estabelecimentos de saúde e estudos de caso. Então, vai apresentar alguns estudos de caso do trabalho que ela está fazendo de pesquisa. E a mesa 4 começará com a apresentação da Amélia, né, que está aqui conosco, sobre a arquitetura e unidade de radioterapia. O arquiteto Márcio Oliveira vai apresentar o tema da sua tese de doutorado, né, doutorando, ela é mestre, mas ele é doutorando. E o nome é Recomendações Projetuais para o Suporte Psicossocial na Arquitetura Hospitalar. O Fábio Bittencourt, que todos vocês conhecem, da Universidade de Estácio de Sá, ele apresentará as redes temáticas da UFHE, né, da Arquitetura e Engenharia para a Saúde, na América Latina, e comentará um pouco sobre o livro que foi lançado, ele foi um dos organizadores, sobre arquitetura para emergências, né? Experiências, vivências e reflexões. A moderadora será a Doris Vilas Boas. Então, essa foi a programação, todos estão convidados. As inscrições gratuitas estão aqui no Simpla, né? É só entrar nesse site aqui, simpla.com, GEAOSP, e os contatos com o nosso grupo, né? Esse e-mail, arcsaude@gmail.com, e a nossa página na internet, geaosp.wordpress.com. Então, é isso que eu queria falar no início sobre o nosso seminário, né? Que eu estou iniciando hoje, né? Então, eu tenho sempre a honra de iniciar o seminário. Então, para chamar os estudantes e todos vocês que estão assistindo. Bem, eu vou começar, então, colocar aqui a minha apresentação. Deixa eu achar aqui a minha apresentação, onde está aqui um momento. Tem que fechar aqui uma e abrir outra. Um momento. Só um minuto aqui que eu estou ainda batendo aqui nessa... O programa aqui é que não está respondendo. Só um minuto. Deixa eu...
O... Espera aí. Enquanto o Antônio Pedro vai colocando a apresentação... Ah, já conseguiu. Consegui. Pronto. Eu ia estava convidar aqui um todos monte pra... de tela aparecendo, eu fiquei aqui meio perdido aqui nas telas. Então, pronto. Eu vou convidar todos depois para o evento hospitalar, que a gente vai estar junto também, 23 de agosto, das 17 às 20 horas. Depois também, quem quiser, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Mas era só o merchan, enquanto o Antônio Pedro colocava aí. Uhum. Pode ir, Pedro. Certo. Vocês estão todos vendo aí a tela? Sim, tá ótimo. Bem, então, por que é que eu escolhi esse tema, primeiro, antes de começar a falar sobre ele, né? Porque nós estamos vivendo um desastre natural, né, que é a pandemia. E eu achei que nada mais adequado para começar a falar nesse seminário sobre essa pesquisa que a gente tem feito, junto com outros estudantes, sobre as questões dos desastres naturais, as epidemias e a arquitetura para a saúde em relação a esses desastres. No ano passado, nós fizemos com um grupo alguns manuais, um manual para residências, um manual para estabelecimento de saúde, de como se deve comportar, como se deve fazer todo o cuidado para evitar as transmissões da Covid-19. Nós fizemos esses manuais, fizemos alguns artigos, escrevemos também alguns artigos em livros sobre esse tema dos desastres naturais e epidemias e arquitetura, né? Arquitetura de saúde. Então, eu vou falar um pouco sobre esse tema, que é um tema interessante, que eu acho, né, que todos devem estar conhecendo, porque nós temos uma função muito importante nesses momentos, né, que nós estamos vivendo, que é diminuir o sofrimento das populações. Nós somos arquitetos, e nós, arquitetos, somos como eu diria assim, um grupo que pensa soluções espaciais, as soluções de espaço, as soluções para resolver os problemas da civilização. Então, o que tem a ver com espaço tem a ver com arquitetura. Então, nós vamos falar sobre a questão dos desastres naturais que estão acontecendo não somente em relação à pandemia, mas diversos outros. Estão acontecendo e outros estão programados, né? Então, é preciso que nós tenhamos uma noção da nossa importância, do nosso trabalho. Bem, inicialmente, o que é desastre natural? Desastre natural são acontecimentos naturais, né? O nome está falando, naturais, que acabam afetando um grande número de pessoas, né? Então, a ONU tem um escritório somente para assistência às desastres naturais, e ela define esses desastres como esses acontecimentos. Ela considera que atinge mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.000 pessoas já consideram um desastre natural a nível mundial. Então, a ONU tem todo um cuidado com isso, né? Eu vou usar algumas informações, inclusive, desse escritório. No entanto, os desastres nem sempre são naturais, né? Alguns têm causas antropogênicas, isto é, são causados por nós, humanos, né? E, hoje, alguns dos desastres naturais, que nós chamamos como desastres naturais, no fundo, têm causas também antropogênicas. Então, essa diferenciação entre as causas antropogênicas e naturais nem sempre são tão fáceis, né? Vamos ver isso aí, né? Quais são os desastres tipicamente antropogênicos, isto é, causados pelo homem? As guerras, por exemplo. As guerras são os piores desastres possíveis, né? Sempre a gente tem o ditado pior na guerra, pior é na guerra, pior é realmente na guerra. As guerras são terríveis. No entanto, é um desastre que acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo no mundo todo, né? Então, a deslocamento de pessoas, a destruição de casas, é um sofrimento muito grande. São desastres antropogênicos. A violência, de maneira geral, né?
o Brasil, infelizmente, ele tem um papel desagradável aqui nas estatísticas de violência contra a pessoa e acidentes com veículos também de transporte, né, que são acidentes antropogênicos. Rompimentos de barragens, eu coloquei aqui também, é um problema sério que já aconteceu aqui no Brasil recentemente, com diversos prejuízos materiais e de vidas humanas. Explosões, acidentes, de uma maneira geral, incêndios que nós temos visto que os hospitais têm uma fraqueza muito grande em relação à questão de incêndio. Né? O hospital usa muito ar-condicionado, usa muitos equipamentos elétricos 24 horas por dia, tem gases, então o hospital tem também muito material combustível, então acontece muitos incêndios em hospitais. E tem outros tantos, não vamos aqui enumerar mais, mas são acidentes causados por ações humanas diretamente. Né? Os acidentes, os desastres naturais, de acordo com diversos autores, eles podem ser classificados em geofísicos, aqueles que são terremotos, vulcanismo, movimento de terra, e graças a Deus o Brasil não tem muito esse tipo de acidentes, né? Mas diversas regiões do planeta têm isso frequentemente. Os meteorológicos, né? Tempestades, furacões, ciclones, ventanias, nós não temos muitos desses, mas temos algumas tempestades, assim, algumas chuvas torrenciais que provocam outros acidentes, outros desastres, como os hidrológicos, que são inundações e movimentos de terra úmida. Acontece muito no Brasil, de vez em quando, né? Corrimentos de terra provocando mortes. Os climatológicos, que são temperaturas extremas, secas, incêndios florestais, isso cada vez está acontecendo mais, as inundações, os climatológicos, os meteorológicos. Esses três tipos de acidentes são muito interrelacionados, né? Eles, um provoca o outro, né, normalmente. E eles são acidentes que, atualmente, têm uma raiz muito antropogênica também. Né? Esses três tipos de acidentes, que são naturais, têm, muitas vezes, as causas humanas. Os biológicos são, por exemplo, epidemias, como nós estamos passando agora. Então, as epidemias sempre houveram na humanidade, né? Desde os tempos mais antigos, nós sofremos de epidemias, mas agora as epidemias são mais graves, matam muito mais, porque não só a população cresceu, mas nós vivemos em cidades. Nós vamos ver que as cidades, elas são campos férteis para a proliferação de epidemias, né? Então, as epidemias são importantes. É preciso destacar também, né, aqui tem uma estatística do Escritório das Nações Unidas sobre desastres naturais, dizendo que em 2019, antes da pandemia, né, houveram 396 desastres naturais só em um ano, né, com mais de 1.000 pessoas atingidas. Ele só coloca mais de 1.000 pessoas sendo atingidas, com 11.755 pessoas mortas e 95 milhões sendo atingidas, a um custo de 130 milhões. Então, observe que isso aqui é o normal. Né? Cada ano tem aumentado essa quantidade de desastres naturais. A pandemia colocou esses números aqui abaixo. Né? A pandemia foi muito mais pessoas, mas hoje nós temos mais de 4 milhões de mortos, e só não aqui no Brasil 550 mil, e prejuízos incalculáveis, né? Incalculáveis. Então, vejam que só um acidente natural como a pandemia, ele pode colocar esses números aí de uma forma totalmente diferente. Né? Outro ponto importante é que o IPCC, que é um painel de acompanhamento do câmbio climático, né, da mudança climática, que está acontecendo, né, e está provocando diversos acidentes, né, naturais, diversos desastres naturais, já chegou à conclusão que, desde 1850, o planeta sofreu um acréscimo superior a 1 grau centígrado em sua temperatura média. Né? Parece pouco, mas não é. Né? Nós estamos em torno de 1,3, 1,2 graus centígrados pelos cálculos do IPCC. E 1,5 já é considerado
inevitável, né? Chegarmos a 1,5 graus centígrados. Está se fazendo uma luta, né? Está se fazendo uma luta política, inclusive, para que nós não cheguemos a 2 graus centígrados. Dizem os especialistas que, chegando a 2 graus centígrados, aí seria irreversível a mudança climática, fazendo com que nós tivéssemos que nos adaptar de forma muito radical às mudanças que haveriam, né? Aqui eu vou mostrar algumas fotos do que aconteceu esse mês. Eu andei procurando os desastres naturais, né? Aqui, por exemplo, foi dia 25 de julho, em Londres, enchente, né? Enchente. Essa daqui é uma fotografia também em julho, na Alemanha. Também destruiu vários povoados, várias casas, um rio que encheu e destruiu. Isso é causado por quê? Maior quantidade de águas, né? De gelo, principalmente nessas regiões setentrionais. Há um de gelo muito, e a quantidade de água é grande depositada nos rios, e eles provocam essas inundações. Também essa daqui é da China. Na China já tiveram várias. Na China e os Estados Unidos são considerados os países que mais têm problemas de desastres naturais, né? E são países muito urbanizados e, com certeza, afetam muito o seu meio ambiente. Esses desastres, a tendência é aumentar, né? Infelizmente. Então, nós vamos precisar nos adaptar. Então, vamos falar um pouco em relação a isso. As mudanças climáticas são causa dos maiores fenômenos naturais catastróficos nos últimos anos. Então, os especialistas já consideram que as secas e inundações que estão acontecendo no globo são causadas pelas ações humanas, né? No Brasil, eu queria destacar aqui a questão do desmatamento, né? Principalmente causado por queimadas. Aqui vocês estão vendo em vermelho, aqui são queimadas registradas pelo INPE. A região aqui central do Cerrado está também muito desmatada. Então, o que acontece? O Cerrado é onde temos as nascentes da maioria dos rios, que abastecem o Sudeste e o Nordeste. E o São Francisco nasce aqui, nessa região do Cerrado, que está sendo desmatado. Sendo desmatado, o que acontece? Há menos água no solo, porque a lavoura, a agricultura não prende água no solo, né? Ela é muito superficial. Então, vai fazer com que a água escoe com rapidez e não alimente as nascentes dos rios. A floresta amazônica é a causa das chuvas aqui na região sudeste, né? Sobre São Paulo, Rio, Minas, essa região toda recebe chuva de ventos que vêm da floresta amazônica. Então, essas queimadas, esses desflorestamentos que está havendo, vai afetar o regime de chuvas aqui dessa região. Então, o que é que vai acontecer? Seca, né? Isso aí já é previsível, inclusive já está acontecendo. Eu vi uma reportagem que eu trouxe aqui para mostrar a vocês. Isso aqui é a Cataratas do Iguaçu, né? Uma beleza, né? Quem já viu, é uma maravilha. Esse mês foi tirada essa foto das Cataratas do Iguaçu. É uma coisa realmente triste isso aqui. Quem já viu e vê essa situação, né? É um cartão postal e está ficando sem água, simplesmente assim, né? O Rio São Francisco também está ficando cada vez com menos água, né? O que é possível fazer? É difícil resolvermos essa situação. O que nós podemos fazer é reagir, fazer as campanhas para que o desmatamento diminua, mas, além disso, agir como arquitetos, fazendo tentando realizar os planejamentos necessários para conviver com esse sistema, né? Infelizmente, eu não sou muito de acreditar que o homem vai mudar a trajetória, né? Eu sou um pouco pessimista em relação a isso, mas sou otimista de que nós podemos nos adaptar. Nós podemos, através da ação, da tecnologia, da ação humana, nós podemos nos adaptar. Se diz que hoje nós vivemos uma sociedade do risco.
Por que a cidade do risco? Porque a maioria das pessoas vivem em zonas urbanas e as zonas urbanas, qualquer pequena variação vai causar grande número de vítimas. Qualquer pequena variação. Então, agora, por exemplo, está programado já para o fim do ano seca e falta de energia. Nós já estamos pagando a eletricidade a custos altíssimos e vai aumentar mais ainda. Então, nós estamos aí com a previsão, porque falta água e nosso sistema de energia é basicamente geração hídrica. Então, 60% de nossa energia é feita pelas hidrelétricas, né? Ou mais 60%. Né? E, no entanto, se faltar água dos rios, nós não vamos ter que diminuir a nossa capacidade de geração de energia, que é um fator que pode provocar um colapso em vários tipos de serviço. E também a própria falta d'água mesmo para consumo humano, né? É um problema. Então, qualquer pequena variação, vejam bem, não é uma grande variação, é um grau, uma coisa pequena que pode causar um desastre muito grande. Então, a ONU, esse escritório que eu falei sobre da ONU, ela defende 10 itens para que nós, a sociedade, se transforme numa sociedade resiliente, isto é, uma sociedade que se adapte às mudanças climáticas que são inexoráveis. É bom que se diga que, de qualquer forma, mesmo que o aumento não seja muito grande, as mudanças climáticas elas vêm. Se nós conseguirmos frear um pouco a velocidade do aumento da temperatura, nós vamos ter uma mudança menor, mas, de qualquer forma, a mudança vem. Né? A mudança já está acontecendo, nós já estamos sofrendo inundações secas e outras questões, e vamos, então, ter que nos adaptar. Então, o que é que a ONU prescreve? Que se organize sistemas estruturados de prevenção de desastres. Então, que toda a sociedade, todo país tenha um sistema de prevenção de desastres. Que se façam cenários em relação ao risco que possa ter. Então, se nós temos algumas regiões com risco de enchentes, com risco de... É difícil isso, realmente é difícil, porque um rompimento de uma barragem, quem é que pode prever isso? Né? Mas pode-se prever a fiscalização dessas barragens, por exemplo. Então, é preciso que a sociedade invista mais nessa questão, né? Dessa prevenção dos desastres. A mais barato é sempre a prevenção, né? Do que a gente aprende isso com a saúde, né? A prevenção é sempre mais barato do que o tratamento. Né? Também ter uma capacidade financeira emergencial. Então, toda a sociedade, todo o país tem que ter uma capacidade, uma quantidade de recursos financeiros reservados para esse tipo de atuação contra desastres. Defender projetos urbanos, isso aqui tem a ver diretamente conosco, arquitetos, projetos urbanos que prevejam e estimulem a resiliência. Então, nós vamos falar aqui projetos urbanos que privilegiem áreas verdes, que privilegiem vias devidamente estruturadas, com coleta de esgoto, com toda a infraestrutura necessária. Enfim, esse é o nosso trabalho. Né? Nós já pensarmos em situações de risco. Né? Proteger as florestas é uma coisa também que nós, infelizmente, não estamos fazendo. Não devemos, eu sou contra se ficar colocando a culpa em A ou B. Não é a culpa no A ou B, é toda a sociedade. Precisamos entender isso. Que se a Amazônia está sendo queimada, a culpa somos todos nós somos culpados. E temos que tentar fazer alguma coisa. Né? A própria ONU está propondo isso. Fortalecer as instituições que combatem a fatores de risco. Quais são essas instituições? A vigilância, a central de gerenciamento de emergências, são o trabalho mesmo de defesa civil. Então, são instituições que devem ser fortalecidas, devem ter verba, devem ter pessoal suficiente. Promover a educação ambiental, né? Que coloque o auxílio mútuo, o trabalho em grupo, como aquilo que é mais importante. Então, isso também é ação que nós devemos participar.
O que eu estou falando aqui hoje já é uma parte disso, né? Promovendo a educação ambiental. Aumentar a estrutura de apoio para emergências. Então, nós estamos passando por isso agora. Precisamos fazer hospitais de campanha. Por quê? Porque a nossa estrutura não foi suficiente. Então, é preciso entender isso, que precisamos fazer estruturas flexíveis que possam se adaptar às emergências, né? Promover ensaios públicos de enfrentamento de emergências. Isso aqui é mais difícil, porque os ensaios públicos normalmente é de regiões que têm mais problemas frequentes de emergência, mas devem ser feitos também, na medida do possível. Incentivar técnicas construtivas mais resistentes. Isso aí é básico, né? Esse aqui é a sigla do Escritório das Nações Unidas contra os Desastres, né? Na prevenção de desastres. Eu vou falar um pouco agora da arquitetura de prevenção de desastres, que tem a ver diretamente conosco, e falar dos hospitais. Por que eu vou falar das cidades e dos hospitais? Porque os hospitais são cidades. Nós que somos arquitetos hospitalares, trabalhamos com saúde, nós sabemos que um hospital é como uma cidade, né? É tão complexo quanto uma cidade. Isso nós não podemos esquecer. Por que é que nós defendemos planos diretores? Por que é que nós defendemos um planejamento integrado, né? Porque a cidade, o hospital trabalha com uma cidade. Então, o que vale para as cidades, vale para os hospitais. Nós vamos aqui, então, falar sempre reportando as duas situações. Então, por exemplo, a rede de emergência. Esses itens aqui foram, através de pesquisa, né, que nós fizemos, nós levantamos esses itens como aqueles mais importantes em termos de arquitetura, de prevenção e adequação às desastres. O primeiro é a rede de emergência, né? Nós temos que ter uma rede de emergências. Eu vou falar de cada um desses itens aqui. A rede de emergências, ela é uma estrutura, né, de atendimento em casos de acidentes e desastres. Então, ela é composta pela Defesa Civil, unidades de pronto atendimento, os hospitais, as clínicas, mas todo o sistema de saúde participa. Agora mesmo nós estamos numa emergência, que é a pandemia, e nós estamos vendo que mesmo os postos de saúde, os centros de saúde, estão participando ativamente do combate à pandemia, não só fazendo diagnóstico precoce e fazendo os testes, como também fazendo agora a vacinação. Está nos salvando, né? A vacinação está nos salvando. E isso é papel de um sistema de saúde estruturado. Se nós não tivéssemos um SUS, nós estaríamos numa situação triste, realmente. Estamos numa situação triste, mas poderia ser muito pior se não tivéssemos o SUS. Como temos o SUS, então, nós temos condição de, através desse sistema estruturado, combater essa emergência. Essa rede de emergência tem que ter uma flexibilidade, essa é uma característica cada vez mais importante nas edificações de saúde, que possa ser ampliada com facilidade. Então, nós estamos vendo hoje, né, algumas situações de hospitais de campanha feitos em estádios, em lugares indevidos, né, porque deveria ser feito junto aos hospitais, deveria ser feito ao lado dos hospitais ou dentro dos hospitais, se eles tivessem um projeto um pouco mais flexível. Também as estruturas de apoio, como centro cirúrgico, diagnóstico, internação e, principalmente agora, as UTIs, né, têm que ter essa flexibilidade. Então, muitas vezes não custa tanto. Num hospital, por exemplo, eu posso já ter condições de fazer do lado da UTI, vamos dizer que eu coloque uma administração, e nessa administração eu já ter condições de colocar alguns pontos de oxigênio, de eletricidade, que, no caso de ampliação da UTI, seria fácil. Então, é possível estabelecer essa flexibilidade através do projeto arquitetônico. Aqui é um mapinha de Salvador, mostrando esses pontinhos aqui, que vocês estão vendo, são as UPAs, né? As UPAs distribuídas aqui. Além das UPAs, temos os hospitais também de emergência, que fazem parte dessa estrutura, né, de atendimento. Outro ponto importantíssimo em relação ao tratamento e ao cuidado das emergências é a infraestrutura. Infraestrutura de energia, de água, de esgoto, de comunicação, são estruturas que não podem parar, né? Não podem parar, nem na cidade, nem nos hospitais. Tá? Os hospitais são obrigatórios, é obrigatório que nós temos geradores. Né? Nós temos que ter um abastecimento de água que seja redundante, né? Que possa durar vários dias sem que haja
o fornecimento, porque o hospital não pode ficar sem água. Os esgotos, principalmente nas cidades, são importantíssimos porque podem provocar inundação. Quando a quantidade de água é maior do que a capacidade da estrutura de águas pluviais atender, o resultado é a inundação, né? Então, por exemplo, deve-se ter redes de carros-pipas programados, geradores de reserva, esgotamento com capacidade corretamente dimensionada para casos extremos e a comunicação por redes móveis. Nos hospitais, nós usamos muito esses andares técnicos, que são andares entre os andares de atendimento, que podem ser excelentes pontos para ampliações e, enfim, a flexibilidade da infraestrutura no caso da saúde, né? O abastecimento também é importante. A gente viu agora na pandemia que se as vacinas tivessem chegado com mais antecedência, não haveria seringa para dar as vacinas. Então, por quê? Porque faltou a vacina, faltou seringa, faltou esses insumos no mercado, né? Também remédios, vários tipos de remédios. Então, isso não pode faltar, não pode faltar. Em casos de desastres, muitas vezes faltam até alimentos. Então, tem que se ter sempre um plano, maneiras de resolver, tem que ter estoques reguladores, que os governos e as instituições possam fornecer alimentos. Alguma instituição tem que fazer estoque, não tem jeito, né? Quando ocorre o desastre, as alternativas têm que ser conhecidas, né? Aqui é uma foto de uma farmácia, né, com estoques. Isso não precisa ter, né? Hoje, com as filosofias modernas de administração, não admite muito estoque é custo, mas alguma instituição deve ser responsável por esses estoques, né? Outro ponto importantíssimo é a questão da acessibilidade e vem junto com a mobilidade, né? A acessibilidade deve ser encarada, portanto, de forma mais ampla, tanto no hospital quanto na cidade, né? O hospital tem uma legislação muito rigorosa em relação à acessibilidade, largura de corredores, desníveis. A cidade também. As normas que atendem, que são rigorosas com os hospitais, são rigorosas com a cidade. Agora, o problema é que a cidade nem sempre cumpre as normas, né? Então, nós vemos aí diversas situações em que as pessoas com problemas de físicos, né, de pessoas deficientes, têm diversos problemas. Mas não é só isso deficiência, não. Também é a facilidade de acesso em relação ao atendimento de saúde. Muitas vezes os hospitais estão situados numa posição de difícil acesso, né? Então é preciso que se observe sempre isso, né? Facilite os acessos. E também, importantíssimo, que tenha uma sinalização das cidades e dos hospitais correta para permitir essa acessibilidade, essa mobilidade internamente nos hospitais e na cidade também, né? As áreas verdes. As áreas verdes é um ponto de extrema importância em unidades, em cidades. A própria Organização Mundial de Saúde prescreve no mínimo 12 metros quadrados por habitante nas cidades, sendo o ideal de 36, né? No entanto, poucas cidades, né, realmente, das metrópoles, poucas regiões, algumas regiões às vezes até têm isso das cidades, mas como a cidade como um todo, tem diversas regiões que não conseguem ter essa quantidade. As áreas verdes urbanas, elas são importantes pela questão do microclima que cria, né, um microclima mais agradável, a redução da poluição, porque é uma área, um pulmão ali, né, onde a ventilação pode se processar. O lazer, né, as pessoas andam, as pessoas correm em lugares arborizados, né, tem o seu lazer também lá. O aumento da permeabilidade do solo, importantíssimo, né? Nessa época de inundações que nós estamos vendo, se nós temos maior permeabilidade, né, com maior quantidade de áreas verdes, temos menos possibilidade de ter essas inundações. E também área de fuga, né? Simples assim, né? Então, em relação ao hospital, também isso vale, né? O lazer, o aumento de permeabilidade e a fuga em casos de desastres, né? Em casos de tem-se para onde ir, né? No caso de fugir, né? De incêndios ou outros desastres.
Aqui é um rankingzinho das cidades do Brasil, que eu tirei do IBGE, que são mais arborizadas. Goiânia, aqui em primeiro lugar, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. São as 5 primeiras em áreas verdes, né? Salvador nem aparece aqui, né? Nossa cidade aqui nem aparece nesse ranking das 10 melhores. Aqui uma foto mostrando uma área verde em um hospital. Observe que isso aqui é uma área verde mínima, né? Mas foi feita, né? Pode ser feita dessa forma, uma área verde meio improvisada, né? Dentro de um prédio, mas é possível fazer, sim. Possível fazer, inclusive no próprio prédio, né? Pode se fazer uma área verde. Os shoppings têm feito isso, né? Quanto mais os hospitais podem fazer isso também. Fazer áreas verdes com caqueiros, com elementos que possam ser retirados e colocados, né? As águas urbanas e as águas dos hospitais são importantíssimas, né? No caso das águas urbanas, controle do rio, né? Vazão, velocidade, não ficar cobrindo rios, né? Não ficar poluindo, jogando, transformando rios em esgoto. Isso é importantíssimo, né? Os lagos também, temos diversos lagos aqui na minha cidade, Salvador mesmo, tem aqui diversas represas que estão sendo dragadas e diminuídas, né, e ocupadas de suas margens. Então, tem que se observar isso. As praias, tem a questão da segurança, né, agora, principalmente aí com essas previsões de aumento do nível do mar, né, e vamos esperar que não chegue a esse ponto. As cidades que estão em litoral devem se resguardar em relação às suas praias. E também a limpeza, né? A limpeza, e é importantíssimo ter praias limpas, né? Aqui a água no hospital, né? A água no hospital faz aquilo que todos nós devemos estar fazendo sempre, que é a lavagem das mãos, a coisa mais importante no hospital. Então, um dos trabalhos do arquiteto, do engenheiro que trabalha com a saúde é averiguar se há lavatórios, se há disponibilidade de água para a equipe de saúde estar sempre lavando as mãos. Álcool gel é muito legal, pessoal, mas nada substitui a lavagem das mãos. Quem trabalha com hospital sabe que álcool gel você passa 1 ou 2 vezes, e agora nós estamos vendo isso também. Depois já não aguenta mais, a mão fica de um jeito horrível, mas tem que lavar. Né? Então, vamos ver a questão das águas. E, finalmente, a questão dos resíduos. A questão dos resíduos são importantíssimos no caso da cidade, né? A limpeza urbana, para escoamento das águas, e também no caso de entulhos, caso de resíduos de construções, que são muito importantes, que podem, inclusive, provocar corrimentos de terra e outros fenômenos, né? Podem provocar acidentes. E, o que é mais importante, os resíduos, se não forem devidamente coletados e colocados em situação de tratamento, eles podem ser agentes de proliferação de diversas doenças, né? Principalmente em relação a roedores, né? A proliferação de roedores, moscas e outros animaizinhos, né? Que vão nos causar doenças. Então, é muito importante ter um cuidado com a questão dos resíduos. No hospital, nós temos que ter aquele, né, abrigozinho do resíduo, aqui com uma ilustração do manual da Anvisa, que mostra que temos que ter um abrigo coberto, com a grade, tudo direitinho, perto de um portão externo que possa o caminhão parar. Então, é importante que nos hospitais se reserve também locais internamente e externamente para o abrigo temporário dos resíduos, que no caso dos hospitais tem que ser separado por tipo, né? Não vai falar mais sobre isso, mas é um ponto importantíssimo na arquitetura de estabelecimentos de saúde. A arquitetura, quando acontece a emergência, né, aí a arquitetura age também, age de uma forma já não seria preventiva, né, mas seria, por assim dizer, curativa, né? Então, a arquitetura ajuda a fazer, por exemplo, no caso de quando há desabrigo, quando há inundação, muitas vezes há o desabrigo de muitas pessoas. Então, a arquitetura ajuda a fazer as habitações provisórias, né? Barracas, pequenas casas rapidamente são feitas, então tem que ter
conhecimento dessas tecnologias que fazem rapidamente a confecção de habitações. Estruturas de abastecimento e administração são importantes nesse momento também, e principalmente o atendimento de saúde, que começa com as unidades móveis. Então, as unidades móveis são as primeiras a chegar nos locais de desastres, as ambulâncias, os navios, embarcações, aviões, helicópteros são os primeiros a chegar, mas nós temos que ter, como eu falei, uma rede, né, de unidades de pronto atendimento e hospitais de emergência. Os hospitais de campanha entram aí no final, se for realmente necessário. É sempre uma solução mais cara, né? Eu quero convidar, coloquei aqui o nome do José Nobre Neto, que é o nosso orientando aqui, que está fazendo doutorado sobre exatamente esse tema, arquitetura emergencial e infraestrutura. Quero convidar vocês que tiverem interesse nessa área aqui, no desenvolvimento maior desse item. Amanhã, às 14h20, ele vai estar apresentando aí mais alguma coisa sobre esse item. Aqui é uma fotografia do Hospital do Pacaembu, do Hospital de Campanha do Pacaembu. Foi feita no gramado, né? Já foi retirado, mas no início teve que ser feito para atender emergencialmente os necessitados de UTIs, né? Aqui também no Rio Centro também foi feita uma ampliação de leitos de UTI, e em Salvador foi na Arena Fonte Nova, né? No trecho aqui da Arena Fonte Nova, trecho coberto, foram feitos também improvisados alguns leitos de UTI. Então, observe que esses hospitais de campanha são necessários também, fazem parte da nossa atuação como arquitetos, e são necessários, e precisamos, então, ter esse conhecimento, esse cuidado de saber fazer um hospital de campanha, de se conhecer como é que se executa, o que é que precisa, né? Então, é toda uma tecnologia, todo um conhecimento que nós precisamos ter. Então, o meio ambiente urbano, como eu falei, ele é, ao contrário da natureza, né? Ele é onde os desequilíbrios afetam mais a saúde e a qualidade de vida, né? A saúde, ao se afetar a saúde, afeta-se a qualidade de vida dos seus habitantes. Então, antes nós vivíamos no ambiente rural, o Brasil teve uma passagem muito rápida do ambiente rural para o ambiente urbano, então isso gera problemas sociais e econômicos. Aqui tem um gráficozinho mostrando a velocidade dessa passagem. Observe que em 1940, né, há quantos anos atrás? 80 anos, né, atrás, tínhamos 31% só de urbanização. Em 2010, já chegamos a 84%, que é o que nós temos hoje, mais ou menos, por cento de urbanização. É uma taxa muito alta de urbanização. E isso provoca com que os desastres, né, como eu falei aqui, se transformem em verdadeiras tragédias, né, como agora está acontecendo na pandemia da Covid-19. Né? As cidades, então, provocam umas deseconomias de aglomeração. Elas, por si só, você juntar muita gente junta, muita gente, né, unida, só isso já provoca muitos problemas. Resíduos que são gerados, esgotamento sanitário que é necessário, toda a saúde, cuidados de educação, enfim, toda uma série de problemas. Os países desenvolvidos, eles também têm esse problema, mas eles tiveram uma transição mais lenta. Então, eles conseguiram equacionar isso de uma forma mais correta, né? Por isso que eles têm uma qualidade de vida melhor. Em relação aos fatores ambientais que influenciam a qualidade de vida, nós podemos ampliar um pouco aqueles itens que foram falados para o caso de desastres. Né? Então, podemos dividir esses fatores em físicos, sociais e biológicos. Então, vamos ver aqui os fatores físicos que influenciam na questão da qualidade de vida. Nós temos a questão do saneamento básico, fornecimento de energia, que já foi falado aqui, que são importantíssimos no caso de infraestrutura contra os desastres, né, para a resiliência da unidade de saúde. Mas temos também a questão da poluição, que não é
diretamente ligado ao desastre, mas é um fator que afeta a qualidade de vida das pessoas. Os desastres naturais, de uma maneira geral, que já foram falados, né? Acidentes provocados pelo homem, que são desastres não antropogênicos, e a questão da subhabitação, que por si só é um elemento negativo em relação à saúde da pessoa, né? Muitos dos problemas de saúde são causados por deficiências habitacionais. As questões sociais são ligadas também às questões físicas, né? Distribuição de equipamentos sociais, por exemplo, escolas, hospitais, isso é um problema que afeta a qualidade de vida. A questão da violência, né? Terrorismo, guerras, também é importante. Acidentes de trânsito, a questão das favelas entra como fator físico, mas também como problema social. A questão de renda e emprego nas cidades é importante também, garantir o emprego e a renda dos seus habitantes. E as condições de saúde, e como as pessoas adoecem, morrem, né? Como eles têm assistência, também são questões sociais. Como questões biológicas, temos também as condições de saúde, que também é uma questão biológica, é uma questão social e biológica. Temos a questão das áreas verdes, como já foi falado aqui, que também são preventivas em relação aos desastres. O tipo de fauna e flora, que, dependendo desse tipo de fauna e flora, nós vamos ter também um tipo de vegetação nas áreas verdes, vamos ter um tipo de animais que vão habitar essas áreas, né? E alguns deles vão ser vetores de doenças. Então, alguns animais são vetores de doenças. Outros criam condições para que esses vetores proliferem e vão ocasionar as epidemias e as endemias, que são aquelas doenças que acontecem de uma maneira mais frequente, né? Então, pode-se observar que todos esses itens que eu falei aqui, físicos, sociais e biológicos, eles têm alguma relação com a saúde da pessoa humana. Então, se eu ver a estatística epidemiológica, eu posso determinar muito da qualidade da sociedade, né? Então, dependendo do tipo de estatística, eu posso ver a qualidade de vida da sociedade, né? Por exemplo, no caso de doenças infecciosas e parasitárias, em lugares desenvolvidos, em regiões desenvolvidas, mesmo nos países subdesenvolvidos, tem regiões desenvolvidas, representa apenas 1%, às vezes, das causas de doença, enquanto nos mais pobres chegam a alcançar até 40%, 50% em relação à causa das doenças prevalentes, né? Então, aqui eu fiz uma lista de algumas doenças que acontecem ainda hoje no Brasil, aqui a peste bubônica, leptospirose, tifo, hepatite, cólera, isso tudo acontece no Brasil ainda. Catapora, sarampo, coqueluche, hanseníase, tuberculose, arbovirose, que são dengue, chikungunya, zika, né? Que, inclusive, amanhã também vai ter um pesquisador, Manuel, que vai falar sobre essa questão das arboviroses, e as gripes e as pneumonias, que nós estamos vivendo uma delas, um tipo de gripe, né? Aqui, ó, mostrando que o Brasil não aparece bem na foto em relação a esses tipos de doença. O Brasil, apesar de ter 37% da população da América Latina, representa 40% do caso de dengue. Quer dizer, nós temos mais dengue do que a maioria dos outros países. 96% da esquistossomose, quase toda a esquistossomose é aqui do Brasil. Hanseníase, 86% do país aqui, é quarto lugar em hanseníase no mundo. Então, isso é um absurdo, né? Porque falta de cuidado de saúde, falta de cuidado com essa característica de qualidade de vida importante. 39% da leishmaniose, 93% da visceral, leishmaniose visceral, e 92% da leptospirose. E é tudo causado por vetores diversos, né? E são doenças que em alguns países já não existem mais. Nós temos grande quantidade ainda, né? E convivemos com outros tipos de doença, que são as doenças típicas dos países desenvolvidos, que são as doenças crônico-degenerativas, né? Como câncer, diabetes, doenças da coluna, doenças cardiovasculares, Alzheimer, são doenças típicas de lugares desenvolvidos. Essas três aqui, criminalidade, acidente de trânsito e doenças mentais, as doenças mentais são também, existem hoje
em todo mundo. Está havendo epidemia de problemas mentais causados por diversos motivos, mas destacando a questão das drogas, né? As drogas são um problema muito sério, drogas lícitas e ilícitas criam problemas mentais. Os acidentes de trânsito e a criminalidade, nós temos aqui, infelizmente, uma posição aqui no Brasil muito negativa em relação a isso, né? Então, esses problemas das cidades acabam afetando na saúde e na qualidade de vida. Aqui é uma estatísticazinha mostrando as causas de morte no Brasil, somente para vocês verem como aqui nós temos homicídio, por exemplo, e acidente de trânsito colocado em posição muito alta em relação às outras doenças que matam muito aqui em todos os países. Essas aqui em cima matam na maioria dos países, os cardiovasculares, os cânceres, né? Mas nós temos uma posição em relação a homicídios e acidentes de trânsito muito negativa, né? E precisaríamos estar com mais atenção nesses problemas. As epidemias, né? Eu vou falar aqui rapidamente da questão das epidemias, que nas altas densidades urbanas acabam sendo como se fosse um incêndio, né? Que atinge as diversas áreas urbanas, né? Então, as epidemias não são inusitadas, acontece muito aqui no Brasil. Nós temos diversas epidemias ocorrendo junto com a pandemia da Covid e que não tem o mesmo destaque, mas devemos observar. Por exemplo, a questão da dengue, que amanhã vai se falar, a questão da tuberculose, que também nós vamos ter pesquisadores falando amanhã, e temos agora a Covid. A Covid-19, eu vou falar rapidamente aqui como exemplo de epidemia, mostrando aqui a situação do Brasil hoje, como é que está hoje a situação da pandemia do Covid-19. Nós temos esses estados em azul caindo, né? Nós estamos, graças a Deus, com a vacinação bem adiantada, então está caindo. Mas está caindo e nós estamos ainda num patamar muito alto de mortes. Aqui é o gráfico de mortes, né? Observe o que aconteceu esse ano. Esse ano de 2021, até em julho, morreu muito mais do que o ano todo de 2020. Então, nós tivemos aqui esse ano, 2021, uma tragédia em abril, né? Aqui vocês vejam esse pico aqui, foi no mês de abril aproximadamente, e foi uma verdadeira tragédia, né? E estamos descendo lentamente aqui a ladeira, graças à vacinação, que precisa ser um pouco mais rápida, né? Aqui tem um mapinha, esses amarelos são os que estão estáveis, os azuis estão caindo e esses vermelhos estão crescendo ainda. Então, estamos numa fase ainda de cuidado, né? Aqui é um mapinha da Bahia mostrando exatamente isso que está mais escuro aqui, são as grandes cidades. Observe que exatamente nas grandes cidades é onde tem maior casos de Covid, né? Então, aqui tem o mais escuro, são exatamente os centros regionais. Aqui a cidade de Salvador, mostrando que a média, a morte por 100 mil habitantes é 264,11, enquanto no Brasil todo é 252. As capitais, então, estão sempre um pouco acima na média. Observe que a posição de Salvador não é muito boa, estando em 6º lugar aqui, no caso de mortes confirmadas, a quantidade, né, de mortes confirmadas. Aqui é um gráficozinho também de Salvador, que mostra muito semelhante à do Brasil inteiro, com esse pico aqui no mês de abril, né? Esse pico no mês de abril e a queda lenta que está acontecendo aqui agora com a vacinação, que precisa ser acelerada para que nós tenhamos mais proteção. E rezarmos para não aparecer nenhuma dessas novas cepas, né? de micro-organismos que possam vencer as vacinas. Aqui é um mapinha mostrando apenas que não acontece, a Covid não acontece por igual em todas as regiões de Salvador, não. Acontece aqui esse mapa de Salvador, essa região que está mais escura, onde tem maiores números de casos, é onde tem maior aglomerações, comércio, onde tem maior quantidade de pessoas transitando, então acaba tendo maior quantidade também de casos, né? Então, concluindo, os espaços urbanos saudáveis incluem relações
que vão muito além da sua própria constituição física, tendo ingredientes econômicos, históricos, sociais que devem ser analisados, né? O adensamento populacional das cidades acaba por proporcionar uma propagação mais veloz das epidemias, e nós devemos nos precaver, porque essa que está acontecendo não é a primeira e não será a última. Nós precisamos estar com a estrutura das cidades prontas para combater a questão das epidemias. Então, pode-se afirmar que existem cidades doentes, aquelas que não estão preparadas para esses desastres, essas situações. Então, essa foi a intenção dessa explanação de hoje, mostrar que nós podemos transformar essas referências aqui, e eu queria agradecer a todos aqui pela atenção e gostaria de deixar essa mensagem, que nós nos preocupemos com o estado de saúde de nossas cidades, né? E dos nossos hospitais, né? Porque o estado de saúde correto é aquele que é ocasionado pela prevenção. Aquele que é determinado pela prevenção é que vai proporcionar uma saúde melhor para as nossas cidades. Tá certo? Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos aí da BDH e do GEAOSP. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Realmente é impactante essa apresentação, essa pesquisa. A gente nota que uma apresentação de 50 minutos aqui, mas tem muita história, muitos dados, muita pesquisa por trás de tudo que você traz aí, né? E, de fato, nos faz refletir bastante todos esses números, nosso papel como arquiteto urbanista, principalmente, né? E o impacto das nossas escolhas e esse paralelo entre os hospitais e as cidades também, assim, são coisas, conceitos, às vezes, que estão embutidos no nossos raciocínios, mas que, parando para olhar para essas informações todas juntas aqui agora, realmente impactante. Tem alguns parabéns aqui no chat. Não vi perguntas, meninas, me dêem um apoio aí. Vocês viram perguntas no chat? Não. Joia. Então, eu vou, então, caminhando para a gente finalizar esse encontro de hoje, né? Agradecendo, muitos parabéns aqui no chat. A Eliette só que quer sua aula, professor, para levar para os alunos dela. E Doris, as meninas aqui, alguém quer fazer algum comentário? Ou fique à vontade, já que não temos perguntas, vou abrir esse espaço aqui também para abriu quem ali, quiser se Amélia, se quiser abrir o microfone, se você quiser abrir o microfone das pessoas, liberar, aí a gente faz uma fala final. Então, é incrível, é realmente muito impactante, todas as pessoas estão falando aqui, Pedro, muito impactante quando os dados são colocados juntos, né? E é o que a gente vem falando cada vez mais, né? Quando a gente começar a promover cidades saudáveis, né? Construir mais parques, mais prevenção, mais bem-estar, a gente vai reduzir, consequentemente, os leitos hospitalares, né? Então, é esse caminho que você traz para a gente evidenciar todos esses dados, a gente tem que realmente levar para os gestores e mostrar a importância, né? Que a gente precisa, no Brasil ainda, de investir tanto nessa prevenção e na qualidade de vida das cidades. Então, foi muito bom e tem tudo a ver com isso que a gente tem vivido hoje, né? Com o nosso estudo na BDH, né? Que a BDH cada vez mais, Beth está até por aí, se Beth quiser falar um pouquinho, a gente tem, até com a Hospitalar também, que o Antônio Pedro falou nesse primeiro momento, né, Antônio Pedro, no nosso evento da Hospitalar, a gente falou sobre cidade e saúde, né? Então, da cidade aos hospitais, que é justamente isso que todos nós estamos observando, da importância de nós, arquitetos da saúde, falarmos para os gestores que é necessário investir nas cidades, né? Na qualidade de vida. Então, foi incrível. Muito obrigado. E a minha dúvida é, né, como a gente promover essa chamada de atenção dos gestores, né, para isso. Parece tão óbvio, né, mas é tão difícil, né? O que eu podia falar em relação a isso, Doris, é que no nosso papel nós temos que ter uma dimensão do nosso papel. Nosso papel é de técnicos, né? Nós somos técnicos e a melhor forma do técnico agir é ser bom técnico.
Então, nós estamos preparados, nós estamos repletos de dados, nós podemos convencer aos políticos, podemos convencer os gestores através da nossa competência. Então, essas palestras da BDH, os livros que estão sendo publicados pela BDH, fazem parte disso, né? Da nossa contínua formação profissional, para que nós sejamos competentes e que possamos, atuando com competência, convencer aqueles que decidem, né? Quando nós também não temos, às vezes, posições de decisão. Quantas vezes, né, nós, arquitetos, estamos em posições que podemos decidir e que muitas vezes não decidimos corretamente também, ou às vezes falta até de preparo, né? Então, pessoas que estão muitas vezes nas secretarias de governo são arquitetos, são engenheiros, são médicos, e que muitas vezes decidem errado por falta de capacidade técnica. Então, é preciso que nós estejamos sempre estudando, né? Esse é o nosso papel. Nosso papel de técnico é aquele passarinhozinho, né, que vai jogando uma aguinha aqui ou está ali no incêndio, né? É difícil, mas devemos fazer. E outra coisa também, Pedro, que a gente vem falando cada vez mais na BDH, é como o estabelecimento de saúde, como o hospital, ele pode ser um promotor de saúde na cidade. Então, muitas vezes a gente é chamado para trabalhar no estabelecimento, mas se a gente tem um olhar mais abrangente, a gente pode provocar para que o próprio gestor de uma estrutura física, né, seja pública ou privada, ele possa se comprometer com o ambiente onde ele está inserido o estabelecimento, né? Que é justamente um pouco da pesquisa até de José Neto também, né, da faculdade, né? Então, assim, o impacto que o hospital faz na cidade, ele também tem que dar uma contrapartida para a cidade, intervindo, né? Então, também, só falando da hospitalar, o que São Paulo tem trazido, né, nesse novo estudo do plano diretor, que é construir as regiões de saúde, que elas têm que ter um diferencial em relação aos outros ambientes, né, de outros bairros que não têm estabelecimento de saúde. É um caminho que também nós podemos chamar, né, nos nossos estados para essa tendência, né, que já é uma tendência que a gente já verifica há mais de 10, 15 anos no exterior, quando a gente fala de comunidades saudáveis, né? A própria OMS fala de comunidades saudáveis. Então, o hospital é esse promotor de saúde e esse propulsor da comunidade saudável. Então, muito rico isso que você traz, e a gente tem que se ver como esse agente transformador, né? Exatamente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no chat, professor, da Ana Lídia Galhardi. Sabemos que a ventilação e isolação natural são extremamente importantes, principalmente neste momento da pandemia do Covid-19. Porém, vivemos em cidades com taxas altas de poluição. Como arquitetos, principalmente aqueles que trabalham com arquitetura hospitalar, podem lidar com essa controvérsia, tendo como finalidade o aumento da qualidade de vida das pessoas e dos pacientes e a diminuição da presença de enfermidades? Bem, eu vou tentar ver o que eu entendi da pergunta. Então, tem foi uma colocação. Antes de você responder, professor, tem uma outra pergunta complementar, eu vou ler logo, que aí faz a resposta direta. No mesmo sentido da pergunta anterior, ao cenário pandêmico, como a ventilação natural é articulada com o projeto, em especial as UPAs, a fim de que não haja infecção hospitalar? Foi pergunta da Maiane. Esse é um ponto de extrema importância. Eu acho que, inclusive, o debate nos meios de comunicação está sendo, muito, a meu ver, né, pela própria ênfase das normas, que estão saindo há pouco tempo, saíram, e outras normas, estão sendo pouco ventiladas, sem querer fazer uma analogia, né, estão sendo pouco tratados. É a questão da ventilação. Então, a ventilação natural a ventilação tem que ser obrigatória. Se não puder ser natural, que seja forçada, mas ela tem que ser obrigatória. Então, os aviões, por exemplo, logo fizeram um sistema já tinham programado e aumentaram a velocidade de renovação de ar. Então, você hoje, o meio de transporte mais seguro em relação à ventilação é um avião, por exemplo, né? Já alguns outros meios de transporte, como ônibus
e metrôs demoraram mais um pouco, alguns já estão adotando, mas principalmente os estabelecimentos de saúde têm que considerar a questão da ventilação forçada, se for o caso, né? Tem que ter uma ventilação, a troca de ar, isso tudo tem que ser visto, isso é essencial. As áreas verdes, como a gente falou, as áreas abertas, são essenciais nessa situação. Então, as UPAs, por exemplo, como foi falado, as unidades que atendem pessoas com Covid, essas são obrigatórias que tenham ventilação. E não necessariamente precisa ter filtragem. A filtragem é um procedimento muito caro e que é reservado para as UTIs. Mas nos consultórios, esperas, devem ter a ventilação forçada, ventilação ou através de exaustores, né, e ventiladores, ou através de janelas mesmo abertas, né? Nem sempre, aqui a gente sabe, aqui em Salvador, no Nordeste, nem sempre temos horários que há ventilação. A gente abre a janela, mas a ventilação é muito pequena. Então, nesses casos, tem que ter a ventilação forçada, não tem jeito, tem que ter a exaustão, que faça com que o ar se movimente no interior. Então, é preciso isolamento, é preciso distanciamento, mas é preciso também a ventilação. Isso tem que ser tomado cuidado realmente. Isso aí eu acho que não tem sido dado a ênfase necessária, principalmente no estabelecimento de saúde, a necessidade de ventilação. Em nosso manualzinho que a gente fez sobre o estabelecimento de saúde, a gente bateu muito firme nisso, em relação à ventilação. Inclusive mostrou as normas que regem essa questão, e é uma coisa essencial, essencial. E não é só para a Covid, não, pessoal. Tem diversas doenças respiratórias. Não é só a Covid, não, que existe. E a ventilação é a nossa proteção contra isso. A associada Isa Brandão coloca aqui que a prevenção das cidades também transita pelo PDDU, no que tange aos projetos das edificações, não apenas do ponto de vista urbano. Exatamente, e ela tem razão, e infelizmente o nosso plano diretor, aqui de Salvador, no nosso caso, ele teve algumas involuções, né? Durante um certo período, com áreas mínimas de ventilação sendo diminuídas, de janelas, né, que eram necessárias, áreas de quartos e sanitários também diminuídos. Então, o que está havendo, na verdade, hoje em dia você vai em um apartamento novo e você toma um susto, né, com as áreas dos compartimentos e das janelas. Então, nós estamos fazendo deseconomias. Isso não é economia, isso é deseconomia. Na verdade, nós estamos baixando a qualidade de vida das pessoas. Então, isso foi bem lembrado pela Isa. Um abraço à Isa. A questão do nosso plano diretor precisa ter uma atuação um pouco mais decisiva nossa como arquitetos, né? Pronto, e vou falar mais a última pergunta, para a gente também não se estender aqui no horário. A Raquel Helena coloca: a nova NBR 7256 fará a obrigatoriedade de climatização de todo o hospital. No entanto, temos já algumas unidades do hospital não críticas que usam ventilação natural. Qual a sua opinião, por favor? Olha, eu não conheço ainda, essa versão da norma sobre essa obrigatoriedade de todo hospital ter ar-condicionado. Eu acho que meio difícil de ser aplicado isso, porque tem muitos setores do hospital que não precisa ter o ar-condicionado, né? Realmente, em algumas regiões do Brasil que não precisam. No caso aqui, por exemplo, de Salvador, se nós vermos os gráficos que nós usamos para fazer projeto, nós sabemos que existe um período do ano que aí vai ser obrigatório ar-condicionado mesmo, né? Um período que a ventilação é baixa e a temperatura é muito alta. E nós temos aqui um clima quente e úmido. Mas quem tem, por exemplo, um hospital num clima mais seco e ventilado, que tem a ventilação, não precisa ter ar-condicionado praticamente no ano todo. Então, eu acho que eu vou olhar melhor essa minuta da norma, e eu acredito que não é possível que seja obrigatório em todas as unidades, né? Vamos ver isso aí, e se isso estiver acontecendo, nós temos que participar também, dando opinião sobre isso, né? Com certeza.
Ok. Então, Eu queria só compartilhar a informação, né, e convidar também a todos. Nós estamos fazendo parte de um Plano Nacional para a Qualidade do Ar Interior, que é um plano que reúne diversas instituições, organizações, em todo o Brasil, universidades, a própria Fiocruz, né, e está junto também. São várias instituições e organizações que estão reunidas para discutir para poder chamar a atenção, né, da qualidade do ar interior. Está se organizando em diversos grupos, né, são alguns grupos de trabalho dentro dessa organização, e a BDH faz parte de diversos grupos, né? E dentro da BDH, a gente está querendo promover, nesse segundo semestre, um grupo de trabalho que vai conversar sobre esse tema, professor. E justamente, já convidando, né, o professor Antônio Pedro já de cara como o nosso até co-orientador desse grupo, né? Mas, assim, esse grupo, a gente pretende trazer, a gente definiu hoje, até junto com lá, três linhas de estudo, né? A primeira é sobre a unificação dessa norma, que foi citada aí, né? Junto com a RDC 50, olhando as áreas críticas e semicríticas, e fazer uma unificação, um paralelo, né, da norma, para que a gente fique mais palatável para todos nós, arquitetos, gestores, né, e engenheiros, entender os dois lados, né? Confrontando com a RDC 50, a gente vai fazer tentar fazer um manual que unifique os dois. O segundo momento é como a arquitetura pode contribuir para o controle do ar interior, né, com barreiras, o espaço físico pode contribuir para isso, né, para que não fique somente em cima dos ar-condicionados, né? E, por fim, um estudo simplificado para usar os estabelecimentos, o ar-condicionado de centro cirúrgico, porque a gente vem falando que a gente tem hoje no Brasil mais de 5 mil hospitais, que os grandes hospitais estão corretos no seu ar-condicionado, né, no seu sistema de controle de ar, e a grande maioria está usando split. Então, como viabilizar, que esse é o nosso grande problema quanto arquiteto, né, quando a gente trabalhamos com hospitais pequenos, como viabilizar um controle correto do ar dentro de áreas críticas, de forma viável financeiramente. Então, a gente também vai desenvolver, uma proposta, né, um desejo desse grupo, e que a gente vai nacionalmente trabalhar no PNQAI, né, que é esse plano nacional, e dentro da BDH também reunir as pessoas que estão interessadas, engenheiros e arquitetos, né? Então, só para contribuir com essa fala, que já reúne tudo isso. Muito bom. Eu queria também lembrar que essa palestra de hoje, ela vai ter um certificado independente do seminário, então quem assistiu hoje aqui vai receber o certificado através da BDH, e quem participa do seminário amanhã nas mesas, a palestra de hoje conta como presença, precisa fazer 75% de presença nas mesas, contando com a palestra de hoje para receber o certificado através da UFBA, que será emitido pelo grupo GEAOSP. Então, para encerrar, eu vou passar a palavra aqui para a nossa presidente Beth, para ela fazer o agradecimento final ao professor e fazer um convite. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Oi, obrigada, Amélia. Parabéns, Antônio Pedro, sempre dando uma excelente aula para a gente. Assim, a gente fica muito feliz, emocionada até com o conteúdo que você traz para a gente, né? Parabéns. E o importante esse seminário, assim, ele sempre é excelente, é sempre um sucesso. Eu acho que é imperdível, ninguém pode deixar de participar, muito importante, né? E assim, e essa responsabilidade que você traz hoje para a gente, que você lembra disso, né? É tão importante voltar a falar isso. Esse trabalho diário que a gente tem que fazer, né? De convencimento, de contar para os nossos parceiros, para os nossos pares, né, a necessidade desses espaços saudáveis, né? Tanto é que agora, na UIA, União Internacional de Arquitetura, de Arquitetos, durante o Congresso Mundial, esse que acabou de acontecer semana passada, eles declararam o ano de 2022 o ano para do projeto para a saúde. Dada a importância, como se enxerga, como é importante que os espaços sejam saudáveis, né? Que sejam saudáveis os hospitais, até as cidades, né? Precisam ser saudáveis, sustentáveis e sempre solidárias, né? Tão importante. E que a gente possa sempre lembrar e poder a cada dia fazer esse trabalho de levar essa mensagem, né? De contar para todos, né? Essa mensagem de como é importante para todos, para a sociedade como um todo, que esses espaços sejam realmente saudáveis, né?
esse bem, esse retorno, como é importante isso tudo, né? Assim, esses espaços trazendo benefícios para toda a sociedade, que você falou em deseconomia, né? Como realmente acontece a deseconomia se esses espaços não são assim. O bem-estar é importante, né? O bem-estar traz saúde, né? E isso a gente tem que reforçar sempre. E responsabilidade nossa, essa né, como arquitetos e planejadores, de trazer isso para a discussão, né? Trazer isso para os nossos projetos, para os nossos planejamentos, né? E assim, só agradecer a sua aula e convidar todos para o seminário, eu acho que vai ser muito importante, né? Obrigada, boa noite, Amélia. Parabéns à diretoria da Bahia, que está sempre fazendo ótimos eventos.